Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Lidias do canal Grimório Adaptado e eu quero falar hoje sobre a estrutura espiritual que a humanidade, se esforça para manter um contato, uma conexão com a espiritualidade. Eu já falei aqui algumas vezes, é algo que é muito interessante e que é abordado por Fustel de Coulanges na sua obra Cidade Antiga. É aquela questão de que a humanidade, desde os tempos mais remotos, ela sempre buscou um contato com a espiritualidade através da ancestralidade. Então a gente vê que povos da antiguidade faziam essa conexão espiritual com seus ancestrais, com os espíritos dos mortos, A gente vê que tem a necromancia, onde eles faziam, tem várias formas de rituais ali que são utilizados órgãos de corpo para poder fazer uma conexão com os mortos. Tem rituais onde se faziam uso de ossos, para tentar fazer essa conexão. E a gente vê que muito disso veio para o nosso tempo também, Isso aí passou desde a antiguidade, passou ali pela Grécia Antiga, por Roma Antiga, onde havia ali um culto a deuses, Eram povos politeístas. Eles entendiam que as diversas manifestações na natureza, na existência, no mundo, cada uma estava ali dentro da esfera de atuação de uma personificação de uma deidade. Então também havia aquela ideia de que os mortos tinham uma certa participação estando desse lado de lá. Então o povo ali de Roma e da Grécia Antiga, eles tinham aquele culto aos deuses do lar. Por isso a gente fala que hoje o nosso lar, a palavra vem dessa época, desse culto aos deuses do lar que eram os seus ancestrais. Então cada família cultuava a própria família já falecida, O homem da casa, na Roma Antiga, ele cultuava ali os seus ancestrais, seu pai falecido, avô, tataravô. Então fazia-se banquete, um banquete ali como uma oferenda, uma reverência para os mortos e pedia auxílio deles, proteção. Então, assim, isso veio também para o nosso tempo. A gente vê que tem religiões e tradições hoje em dia que mantêm uma ritualística muito semelhante a isso, Faz-se oferendas, faz-se pedidos de proteção, estabelece-se uma conexão, Mas aí surgiu, na época da história do povo hebreu, nos primórdios do povo hebreu, surgiu algo que fez uma ruptura desse sistema de conexão que a humanidade sempre manteve ao longo das eras. E essa ruptura, ela era o monoteísmo, porque quando houve então o contrato estabelecido entre Deus, o Criador do Universo, e aquele povo que eram os hebreus, esse contrato estabelecia que eles não deveriam manter qualquer tipo de contato, de conexão com essa ancestralidade, com esse mundo dos mortos, da forma que os povos ao redor faziam. O único contato espiritual que eles deveriam estabelecer era com o próprio Deus. Então esse contrato era aquilo que fazia com que eles fizessem essa conexão única e exclusivamente com o Deus Criador, que era aquele Deus que os lembrava constantemente que era o Deus que os teria levado à redenção, os tirado de uma escravidão no Egito. Então o Egito, a gente vê que toda essa história, ela tem também um significado simbólico, que é aplicado à vida cotidiana, à vida que a gente leva hoje em dia. Tem todo um simbolismo. Então, assim, o texto canônico judaico não é algo para ser entendido, interpretado apenas na superficialidade da literalidade. Ele tem camadas de interpretação. E dentre essas camadas de interpretação, os sábios da Torá, eles criaram um método, uma estrutura, que faz com que se estabeleça um contato com a espiritualidade, esse contato com Deus, mesmo que não seja mais possível fazer isso com relação àquelas leis que ordenavam que muitos dos rituais fossem feitos no Templo de Jerusalém. Como o templo foi destruído, eu já disse isso aqui várias vezes, não há mais possibilidade de cumprir esses mandamentos, nesses rituais. Então, como que os sábios judeus estabeleceram uma estrutura para que se mantivesse essa conexão com Deus, o cumprimento desse contrato?
com o passar do tempo, né, eles foram elaborando orações, preces, que deveriam ser recitadas em uma ordem específica que cria, né, que completa essa estrutura de conexão. Então, com o tempo, essas orações elas foram ordenadas e foram escritas em um livro que hoje é conhecido como Sidur. Né? Sidur é a ordem, que é a ordem mesmo, a palavra ordem, mas no sentido de a sequência, né? Que essas orações devem ser recitadas, porque elas têm um propósito. Cada uma daquelas orações está ali naquela posição sequencial, cumprindo um papel nessa estrutura. Então, da mesma forma que os povos da antiguidade faziam os seus rituais e tinha ali toda uma série de coisas que eles tinham que fazer ali durante o ritual, né, os judeus também mantêm isso. Tem uma certa uma ordem que deve ser obedecida para que se possa galgar esferas mais elevadas da espiritualidade e fazer assim uma aproximação com Deus, né? Então, no próximo vídeo, eu venho falar aqui daquilo que eu percebi, né, essa percepção que eu tive da estrutura do Sidur, que é algo impressionante e que faz com que você seja capaz de praticamente fazer um ritual onde você busca uma elevação de ser, você busca uma conexão com Deus, e isso faz com que você esteja alinhado de uma forma, né, espiritual e física também, onde você faz uso de uma única ferramenta. No próximo vídeo eu venho apresentar isso aqui e eu fico por aqui. Até mais.